Agora sim, bem-vindos a mais um ProtivityCast, um espaço para a gente poder conversar sobre mitigação de riscos, governança e transformação digital. E claro, por que não, como a gente garantir o nosso sono durante o nosso dia a dia, mesmo porque mitigação de riscos é isso, é como que a gente vai assegurar o nosso sono tranquilo para poder focar nos nossos negócios. E estamos iniciando mais uma série de podcasts voltados agora para um assunto que quase não tem sido falado nas organizações, que é IA, ou melhor dizendo, governança de IA. Ou seja, como que as empresas elas podem não só utilizar essa nova tecnologia para poder transformar os seus negócios, mas também direcionar ações para mitigação de riscos nessa jornada de transformação usando essa tecnologia. E claro, para isso, nesse episódio, nós vamos falar um pouco mais sobre os impactos regulatórios que essa tecnologia ela traz para as organizações. Claro, não é apenas uma questão de transformação, mas sim também como esse arcabouço regulatório pode tanto ajudar as organizações, mas também pode dificultar a transformação dentro delas. E para isso eu trouxe algumas feras para conversar conosco, feras em direito digital. Hoje eu estou aqui com a Thay. Thay, ela é a sócia da Gonçalves Show Advogados, professora e também coordenadora do curso de proteção de dados da LEC. Estou aqui com o Hélio Moraes, que é sócio do PK Advogados, também professor, coordenador de transformação digital da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E estou com a Tainã Dias. Tainã Dias é gerente sênior da Protivity e também responsável por trazer aí diversos casos de uso na jornada de transformação e proteção de dados nessa jornada digital e utilização de IA. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e queria que vocês falassem rapidamente, falassem aqui um pouco de como tem sido a jornada de vocês. Podemos começar aqui com a Thay. Thay, por favor, como que você tem... como que você chegou até aqui e como que você tem ajudado as organizações nessa jornada de transformação digital e, claro, como que elas têm visto essas questões relacionadas à transformação utilizando IA no seu dia a dia. É interessante que durante essa jornada eu fico brincando que eu era da era analógica, né? Não é propaganda, obviamente, né? Eu sou da época ali do Bombril, né? Que era 1001 utilidades. E aí, de lá para cá, a gente passou, acho que, por uma série de questões, né? As empresas, elas tinham arquivos físicos, e aí, de repente, elas se viram ali num mundo em que elas precisaram, né, fazer essa transformação da digitalização ali desses documentos. Isso cria uma situação que eles precisam, né, armazenar essas informações. Então, você passa a ter servidores próprios, mas já não é suficiente, então vamos fazer a migração ali para a nuvem. E disso acontece a disseminação ali de informações e de documentos. Então, as empresas, ao longo, né, desse período, elas passaram por inúmeras transformações, né? Ela saiu do mundo analógico, ela passa ali, né, por um momento ali de digitalização, depois a internet, ela cria uma sintonia ali de globalização e a gente chega hoje nessa onda que os usuários já estão usando ali a IA e aí, de alguma forma, eles precisam transformar os processos de trabalho. Eu acho que a gente passou, por uma primeira quebra de paradigma quando a gente efetivamente teve a publicação e a efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD, ela mudou um pouco esse senso, e aí as empresas, elas passaram um olhar e falando, olha, peraí, eu tenho habilidades aqui na governança corporativa, mas agora eu preciso ter uma governança de dados. Porque se eu não tiver a governança de dados, como é que eu vou efetivamente, por exemplo, dar cumprimento aos direitos titulares? Quando a gente passa para esse cenário, na paralela, a gente tem uma onda, né, de criatividade que começa a utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, né, muito mais conhecido pelas IAs ali generativas. E aí as empresas, elas se viram numa situação que agora ela precisa pensar, peraí, então talvez dentro do meu CAPEX eu tenha que olhar a um investimento porque eu preciso acelerar, né, esses processos para que essa jornada aconteça. Só que quando você olha isso destrinchado da governança corporativa,
ele começa a criar anomalias. Então, o que a gente faz? Não, peraí, agora eu preciso juntar as caixinhas aqui que eu tenho, porque eu preciso ter uma grande estrutura, e eu acho que é isso que as empresas acordaram agora para esse momento. Porque os colaboradores, os usuários, né, dessas ferramentas, eles começam a usar esse software livre, e aí como é que você faz para regrar esse tipo de situação? Como é que eu olho para dentro o que pode, o que não pode? O que o código de conduta vai alcançar ou quais os tipos de políticas e procedimentos ali que a gente vai ter que aplicar? Então, a gente passou, eu acho que por um grande baque, que foi fazer a conformidade ali para a LGPD, porque a gente sabe, né, que essas ferramentas, elas precisam massivamente ali de dados e informações, e muitas delas usam aí as questões dos dados pessoais, mas agora, de alguma forma, eu preciso trazer isso, né, para dentro da empresa e pensar em como eu vou conformar essa questão ali de condutas e como eu vou ajeitar essas políticas e procedimentos. E aí as empresas, elas passam por algumas dúvidas, né? Será que eu preciso de uma política própria de governança de IA? E as outras políticas que eu tenho? Porque daí, de repente, você se vê num mar de documentos. Então, eu acho que tem esse primeiro dilema, que ele tem a ver com esse pilar de governança ali, da parte ali de políticas, mas também tem uma outra questão que eu não posso parar a inovação ali dentro da empresa. Então, como é que eu acelero isso, estando aí em conformidade? Então, é uma jornada que, obviamente, né, a gente tem participado ali intensamente, né, com várias empresas de vários setores ali que estão e serão afetados, né, por essa questão de regulação ali da IA. E além da assessoria, né, dessa parte ali, né, de políticas e procedimentos, é a história do o que é um novo, né, tipo de serviço ou de produto e o que eu preciso fazer. Que a gente vai falar, eu acho que ainda um pouquinho sobre essa questão da regulação, mas tem alguns impactos, né, nesse cenário. Então, eu acho que as empresas, diferente de quando foi, né, a questão da conformidade do LGPD, que efetivamente, né, a maioria das empresas demoraram 5 anos, né, para ter efetivamente ali um programa e começar ali um senso de maturidade, e eu acho que na parte ali de A, a gente já precisa acelerar, não vai dar para esperar ali os 5 anos, né? Muito bem. E queria trazer um ponto, Tainã, como que as questões regulatórias hoje, quais são os impactos que você tem visto no dia a dia das empresas, como que isso de fato ela tem transformado e ao mesmo tempo dificultado essa jornada de transformação no dia a dia. Hoje a gente, como bem colocado pela Thay, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vejo no Brasil 3 grandes marcos ali que influenciam esse tema, né? O primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando eu trato dados pessoais usando inteligência artificial, eu preciso atender essa regulação. O segundo impacto é porque a gente tem um marco legal de IA, ainda não saiu, né? Está em vias de, mas ele já trata essa questão de inteligência artificial em relação a impacto, a riscos. Então, tem uma análise com base no impacto daquela tecnologia, né? Daquele uso da tecnologia. Então, esse ponto é extremamente relevante da gente também avaliar e as empresas avaliarem o tipo de IA, para quais atividades elas estão utilizando, e isso vai refletir também nas adequações perante o marco. E o terceiro ponto é também a pressão internacional, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem já em outros países um avanço também regulatório nesse sentido. Eu tenho organizações aqui no Brasil que elas têm operações internacionais, elas respondem para mercados internacionais, então há uma pressão também externa nesse sentido. Então, quando a gente fala de IA, não é somente uma tecnologia para eficiência, né? É algo ali das empresas saindo na frente com ganho de eficiência, com ganho de qualidade, enfim, avaliação ali das atividades do dia a dia. Na verdade, eu preciso olhar riscos. O que esses riscos vão impactar no meu negócio? Um risco reputacional, um risco estratégico ali, operacional. Então, a regulação, ela vem para colocar esses pontos, mas ao mesmo tempo tem que se buscar um equilíbrio, porque não basta eu tratar somente com princípios, eu também tenho que entender quais são os pontos que eu preciso colocar de regras ali, de aplicabilidade, para que eu esteja adequado, para que eu mitigue riscos e que eu também não coloque uma trava na inovação.
Então, é um equilíbrio que a Thay bem colocou também, que precisa ser avaliado, né? Eu não consigo ali bloquear o uso de inteligência artificial, não tem como mais fugir. Eu lembro que no início dos projetos, quando eu comentava com os clientes sobre inteligência artificial, eles falavam, não, aqui não pode usar. Não tem como mais você escapar disso. A questão é como usar e o meu dever de diligência ao usar isso, né? Como eu vou colocar medidas ali eficazes para o uso ser adequado e como eu vou orientar os colaboradores também para o uso ser adequado dentro da empresa. E eu queria aproveitar esse gancho, né, do uso, mas ao mesmo tempo que você usa e a ausência de uma regulamentação nisso, e aí passar para o Hélio comentar um pouco dessa questão, quais são os impactos que isso traz para as organizações? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem chave, assim, em termos de... A IA, eu acredito no potencial dela de transformação do mundo, né? Eu acho que ela vai mexer na educação, ela vai mexer na forma como as empresas produzem, como a área de serviços trabalha, né? Não acredito que ela vai acabar com os empregos, ela vai transformar os empregos, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente falar também, que às vezes se criam esses mitos, né? Esse pânico às vezes desnecessário. Mas acho que a gente vai passar por um momento de muito ajuste, muita adaptação. E esse cenário, o que acontece, né? A regulação tem um fator relevante num jogo global, né? Uhum. O Brasil, às vezes, não consegue enxergar a dimensão do que está acontecendo, né? Então, se a gente olha, a gente tem as Big Techs americanas, todas com as suas IAs, né? A gente tem a Europa se posicionando numa questão regulatória mais forte, né? Então, a gente vai falar talvez um pouco mais sobre regulação, mas eles basicamente estão na liderança aí pelo AI Act, que eles já colocaram em vigor e depois tiveram que tirar, né? Porque justamente eles perceberam que não estava adequado ali para fomentar a inovação. E a gente tem China, né? China com a infraestrutura de tecnologia, China com as suas próprias AIs, né? Então, acabei de voltar da China, lá não funciona nada, não funciona o OpenAI, não funciona Claude, só funcionam as AIs deles, né? Então, às vezes, a gente fica com essa falsa ilusão, né, de que a gente aqui no Brasil vai resolver o mundo, né? Eu acho que sim, a regulação é importante, né? Eu acho que ela traz segurança jurídica, ela traz... Esse é um problema que às vezes a gente vive em vários mercados aqui no Brasil, é que você não traz clareza de como poder fazer os negócios, né? Isso é muito importante e isso drive os investimentos. O Brasil, assim, a gente tem uma população altamente digitalizada, né? Então a gente tem historicamente algumas conquistas, né? Declaração do imposto de renda, todo mundo, né? O Pix, né? O uso de redes sociais, né? Então todo mundo tem o seu celular, então a gente tem um potencial muito grande de aproveitar essas vantagens das tecnologias. E as empresas ficam procurando os mercados consumidores e como elas explorar um pouco isso. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né, para o Brasil não ser, né, um país que afaste, né, que crie barreiras regulatórias para afastar os investimentos. Claro, né, com responsabilidade, né? Então a gente precisa ter, porque se a gente não tiver segurança, a IA pode... Tem questões, né, que a gente depois pode conversar aqui um pouquinho, mas as questões éticas, as questões, os vieses que ela pode trazer, né? Então a gente precisa ter parâmetros, né, para poder fazer o uso adequado, criar essa governança, né? A Thay falou muito aqui da governança, acho que esse é um ponto muito estratégico, né? Sem revelar a idade, aqui também sou analógico, né? E a gente, né? A governança das empresas normalmente é dessa geração que nasceu analógica, né? Então, entender a dimensão desse movimento e criar regras de uso adequado que não crie falta de responsabilidade, acho que é extremamente importante, né? Você, né, mencionou aí que eu participo lá com o pessoal da Câmara Brasil-Canadá, eu tive
oportunidade, inclusive, de falar lá na comissão do Senado que discutiu o nosso projeto de lei aqui, justamente nesse sentido, que o Canadá tem uma proposta de lei, mas é muito mais principiológica do que taxativa, né? O nosso projeto 2338 ele foi evoluindo ao longo dos tempos, mas ele teve momentos em que ele era muito taxativo, né? E o taxativo acaba, às vezes, criando barreiras. Tem que registrar o uso, tem que registrar isso, registrar aquilo, né? Fica uma coisa inviável, né? Então, a gente tem que saber jogar um pouco o jogo, claro, com segurança, para que as nossas empresas aqui e os investidores venham para o Brasil, mas sem ser um país refratário, né? Acho que é uma tecnologia que veio para transformar o mundo, né? E a gente tem que aproveitar essa onda que está acontecendo. Deixa eu aproveitar esse gancho falando do projeto de lei 2338. Thay, o que falta de fato para a gente conseguir emplacar essa regulamentação e dar mais segurança jurídica para as organizações poderem navegar de maneira um pouco mais tranquila nessa jornada? É uma ótima pergunta. E eu acho que é uma pergunta de futurologia. Porque, na verdade, a gente estava esperando, né? Quando no final de 2024, né, o Senado aprovou e enviou, né, o projeto lá para a Câmara, a gente achou que 2025 ia ser o ano. E todo mundo se preparou para isso, né? Os profissionais ali da área começaram a estudar com afinco para saber ali quais eram os impactos. Muitas das empresas, né, que já estavam avançado com relação ao desenvolvimento e uso de ferramentas de IA, tentaram justamente entender o que era para fazer. Teve um pânico inicial ali no mercado, porque o Hélio trouxe muito bem, né? E aí eu costumo falar exatamente isso. Eu vou fazer um desafio para todo mundo aqui. Vocês me dão o nome de 5 empresas europeias que nos últimos 5 anos fizeram alguma inovação ali na área de IA. O silêncio, né? Deu um negócio. E aí, o que aconteceu? A grande inspiração desse PL foi realmente o AI Act, né? Lá da Europa. A mesma coisa que aconteceu com a LGPD, com a GDPR, né? Que a gente teve, aconteceu justamente nessa situação ali do PL. E esse PL, ele tem um lado positivo, porque ele traz o senso de vamos administrar e fazer a governança ali de IA baseado em risco. Então, esse é um detalhe importante. Porém, na medida em que você cria uma centralização, né, uma autoridade que vai ficar responsável em verificar os projetos previamente, e aí não tem necessariamente um prazo para que ele analise, só depois da aprovação deles é que você pode lançar o produto, né? Hoje em dia, em matéria de inovação, se a gente esperar 30 dias, já está atrasado, não é isso? Então, esse foi um pouco do cenário que, inclusive, a própria autoridade europeia parou para pensar e falou, olha, eu tenho uma programação de vigência aqui, né, dessas disposições legais do AI Act, vou esperar um pouco ali para fiscalizar, porque talvez não deu muito certo, né? As empresas não conseguiram, sob o ponto de vista econômico, fazer um desenvolvimento maduro ali das suas próprias ferramentas de IA. Isso atinge o Brasil, porque na medida em que né, quase uma cópia do que a gente tem lá na Europa, isso ele cai, né, como uma bomba realmente para essas empresas ali envolvidas nessa área de tecnologia ali como um todo. Então, quando ele chega na Câmara, que foi em março de 25, e aí em abril de 2025 eles tomam uma decisão de ter uma comissão especial, eles começaram a fazer um monte de audiência pública. Porque a sociedade, de alguma forma, reverberou isso e falou, olha, isso é inviável, isso vai ser muito ruim para o Brasil. Então, vamos repensar? E aí começou a sofrer, né, várias intervenções. E aí a gente tinha uma previsão que em novembro do ano passado, a relatora ali, né, da comissão ia dar um parecer final, não aconteceu, e chegamos em 2026. Só que, gente, Brasil é época de eleição agora. Então, a gente tem outras pautas que a Câmara, obviamente, está priorizando, né, muito embora esteja na agenda prioritária, né, no começo do ano, eles divulgaram lá a agenda prioritária, a PL está lá, e aí a coisa não vai. Então, eu acho que tem alguns entraves que a gente vai ter que repensar bastante. Então, primeiro, né, tem a questão ali dos direitos autorais, que a gente está vendo isso no mundo acontecer. Então, como é que fica, né, quando a IA está fazendo um aprendizado
com materiais que têm direito autoral ou existe um direito industrial ali envolvido, né? Uma PI. E aí faz como, né? Quem que vai ser remunerado? Como vai ser remunerado? No mundo a gente tem algumas discussões que estão acontecendo, que obviamente isso vai reverberar também aqui para o Brasil. Quando a gente olha também, será que eu realmente vou ter a INPD como uma centralizadora? Ela vai ter que olhar realmente antes? Ela tem estrutura para fazer isso? Só que de lá para cá, a INPD meio que ela ganhou um status agora de superagência. Então, primeiro ela foi transformada em agência e agora, em razão do último decreto, né, presidencial, ela vai fazer a parte de fiscalização de regulação de redes. E uma parte dessa regulação tem a ver com o que está dentro desse PL 2338, que é justamente o uso, né, de dados pessoais também para você desenvolver a IA. Então, a gente tem as questões de deepfakes ali, né, que são usados e tal. Então, quando ele ganha o status, na prática, está parecendo, então, que está consagrado ali para a INPD. Só que eu tenho um outro lado, que quando eu falo que é gestão de riscos, a própria PL, ela vai no específico. Então, ela fala os tipos de IAs que são proibidos, aqueles que necessariamente são considerados de alto risco, né, e aqueles de baixo risco, ele não fala o que é. Ele só fala, na verdade, o que, na verdade, não pode fazer e o que é de alto risco. Só que veja, né, quando a gente fala sobre tecnologias de vigilância, muitas prefeituras aqui do Brasil, preocupadas, né, com segurança pública, também estou falando especificamente de São Paulo, a gente tem câmeras espalhadas agora pela cidade. Que a população e a sociedade, pelo menos, né, tá dizendo, olha, eu estou gostando disso, porque, de alguma forma, eles estão fazendo ali o monitoramento da segurança e o que precisa, estão efetivamente ali fazendo a intervenção. Então, como é que fica esse cenário? Porque, teoricamente, pelo PL, esse tipo de vigilância não pode acontecer, porque ele capta milhões de dados pessoais por segundo, né, e passa essas informações ali para a vigilância. Então, a gente tem algumas questões que ainda não estão definidas. E aí, muito do que as startups, né, as fintechs estão pedindo é uma celeridade. Porque ela fala, eu não posso esperar 6 meses para aprovar um projeto meu para poder fazer o lançamento. Então, a gente tem que ter, né, algumas diferenciações ali nessa legislação. Então, por enquanto, a gente não tem um consenso. Eu acho que a única coisa que aí sim a própria sociedade civil ela concorda é que sim, a gente precisa de uma regulamentação ali de IA. Só que eu tenho essas, né, vamos dizer assim, essas pressões ali que vêm de vários lados, que eu não tenho uma redação final. Agora, qual que é a certeza? Se eu tiver uma redação final, não vai ser a redação original ali que foi aprovada pelo Senado. Se isso acontecer, né, não sei se ainda vai acontecer esse ano, né, eu tive há 3 semanas num painel ali com um dos diretores da INPD. Ele acha que vai acontecer, mas eu acho, sabe? A história do achismo, a gente ainda não tem certeza. Mas se acontecer, ainda vai ter que voltar para o Senado para uma aprovação final. Então, a gente ainda não tem, eu acho que um cheiro de qual que vai ser, né, o texto final. Mas eu acho que o importante é que, de alguma forma, talvez, né, essas vozes ali da sociedade estão sendo ouvidas, de modo que isso, de alguma forma, vai refletir, né, nessa regulamentação aí que vai vir. Eu acho que vem, tá, gente? Vocês se preparem. A gente espera que sim, porque a gente precisa de fato uma segurança maior nessa jornada, mas enquanto obviamente a gente não tem essa segurança, entendo eu que talvez a LGPD ainda é a regulamentação mais próxima para assegurar essa segurança que hoje a gente não tem. E olhando essas questões de LGPD, e aí Tainá, né, no seu dia a dia, olhando questões de clientes e projetos, como que vocês estão conseguindo adaptar o uso de inteligência artificial baseado na LGPD para poder seguir nessa caminhada mais tranquila e tênue junto às organizações? Bom, a primeira questão é o olhar do Privacy by Design. Então, primeira coisa, tem um projeto ali, um serviço que vai usar a inteligência artificial, a gente tem que olhar desde o início. Então, o que acontece é que muitas vezes os projetos eles já chegam sendo implementados. E esse é o ponto.
Quando a gente olha desde o início, ali, permitindo que haja transparência, medidas técnicas de segurança, enfim, uma base legal adequada, que a LGPD ela traz isso, né? Que precisa ter uma base legal para justificar aquele tratamento de dados. Eu olho desde o início, eu mitigo riscos. Para quando ele estiver implementado, eu vou monitorar. Então, eu vou monitorar aquele projeto, vou monitorar aquele serviço que usa IA, para saber se todas as medidas elas estão sendo adequadas, estão sendo implementadas de forma correta. Enfim, se eu não tenho um ponto que hoje em dia o que a gente mais vê, né, é um risco ali para um incidente, um vazamento de dados pessoais, por exemplo, ou um viés discriminatório, que foi o Hélio que pontuou, traz esse viés ali. Imagina que eu coloco informações, dados pessoais naquela IA, e às vezes não são dados pessoais considerados sensíveis, mas aí por questão de viés ali, ele acaba me trazendo um resultado que gera um resultado sensível. Então tudo isso tem que ser olhado desde sempre, desde o início, desde a formação ali do projeto em si. E também garantir meios de auditoria, né? Então eu implementei, eu olhei desde o início, na concepção, coloquei ali pontos relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais, implementei, eu estou monitorando então. E a partir daí eu audito, para poder entender se tudo está sendo cumprido. E outro ponto que as empresas, né, estão correndo atrás é que, por exemplo, colaboradores usam inteligência artificial. Como eles vão usar? Então, políticas, procedimentos serem colocados para poder trazer clareza, fazer a conscientização. Então, a gente tem tido muito treinamento específico de privacidade para o uso de IA. Então, essas pessoas ali estão mais no sentido de preciso entender o que eu posso colocar numa ferramenta ali que usa inteligência artificial, quais são as que a empresa autoriza o uso. Então, eu achei interessante que tenho acesso ali a um ambiente do cliente, e aí quando você tenta acessar uma IA que não autorizada, vem uma tela ali informativa, você não pode colocar dados pessoais, enfim, porque não é a IA que é autorizada pela companhia. Então, são esses artifícios ali de governança, de fazer um mapeamento das atividades que usam inteligência artificial, então específico, com um olhar específico, para trazer indicadores, acompanhamento, enfim. Então, esses pontos é o que, enquanto a gente não tem uma regulação, né, a gente usa muito baseado mesmo no que a LGPD fala, né? Tem que ter finalidade, tem que ter transparência, tem que ter medidas técnicas. Então, a conscientização, né, ela tem que estar bem alinhada, porque eu falo que é uma política, um procedimento que não houve uma conscientização sobre ele, só é um papel. As pessoas elas não sabem nem o que está escrito ali. Então, eu preciso fazer com que aquela política, aquele procedimento, ele seja colocado em prática e que as pessoas tenham ciência daquilo que ele fala, daquelas regras ali colocadas, do que precisa ser seguido. Então, basicamente é isso. A gente está partindo por essa adequação, né? Esse olhar desde o início, esse monitoramento e também a conscientização. E tem um detalhe principal disso que a Tainá está trazendo, porque a LGPD ela tem alguns princípios. E a gente sempre precisa pensar no princípio da minimização e da necessidade. Então, eu acho que a primeira coisa que a empresa ela tem que se perguntar é se para o desenvolvimento daquela IA, ela realmente precisa imputar dados pessoais. Esse que é o ponto. Porque o fato é que quando a gente fala desse tratamento ali massificado, a LGPD ela vai atuar se eu tiver que rodar nessa ferramenta dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Mas a primeira pergunta que conversa com o princípio da LGPD, que também está no princípio ali, né, da PL, e que provavelmente vai estar em qualquer regulação ali no mundo, primeiro, eu preciso? Tá, então eu preciso. Tá, então se eu preciso, qual que é a finalidade? Para atingir essa finalidade, qual que é o mínimo de dados ali que são necessários? Porque, às vezes, eu posso trabalhar com dados sintéticos. Então, são questões que eu acho que a gente tem que trazer na mesa, porque, assim, se eu for usar dados pessoais e dados pessoais sensíveis para fazer um treinamento ali da IA, então, eu tenho duas outras questões ali que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar a questão de riscos ali da ferramenta de IA, mas eu também tenho que olhar a parte de riscos ali no uso
dos dados pessoais. Então, eu queria só complementar que eu acho importante essa primeira pergunta. Não, e esse ponto é interessante porque aconteceu, a gente foi procurado para analisar, enfim, um caso de uso de IA, e a princípio era para fazer um privacy by design, iam inserir dados pessoais, enfim. E quando a gente foi entender para que servia aquela inteligência artificial, qual era a finalidade dela, na verdade era para construção de procedimento. Não precisaria inserir nenhum dado pessoal. E aí é exatamente isso que a Thay falou. Eu não precisaria nem olhar para a LGPD naquele momento. Só que aí foi importante a gente ser acionado para isso, e aí a gente conseguir entender e analisar e falar, olha, a sua preocupação aqui, ela agora não existe. Para dado pessoal não existe. É uma outra questão. Deixa eu aproveitar esse ponto. E você comentou, Hélio, que você voltou da China recentemente. Em termos de boas práticas, olhando esse cenário, o que eventualmente a gente pode absorver aqui para o nosso cenário, não só o cenário regulatório brasileiro, mas como a gente pode endereçar problemas como esses que foram apontados até o momento? Eu acho o seguinte, né? Eles estão numa velocidade de aceleração muito diferente da nossa, né? Então, a gente às vezes fica se pegando em algumas coisas aqui no Brasil que atrapalham o nosso desenvolvimento, né? A gente tem, claro, a importância da regulação, né? A Thay falou aqui um pouco da nossa a proteção de dados, a NPD tentando abraçar a IA, né? Mas, assim, se a gente raspar o tacho, nem a proteção de dados, a NPD já fez a lição de casa, né? Então, assim, a gente está aí há 6 anos de efetiva vigência, 8 anos de lei, né? E a NPD tem boa vontade, tem bons profissionais, né? Mas ela é ainda muito pouco eficiente, digamos assim, né? Então, quando a gente vai para o mercado, né? Nós que somos profissionais aqui, trabalhamos com isso, a gente sente ainda nas empresas a dificuldade, às vezes até do executivo interno da empresa que quer fazer um bom projeto, ele sente falta de respaldo, né? Porque ele não sente uma efetividade governamental. Então, a gente aqui no Brasil está muito atrás. Lá eles estão numa outra preocupação, eles estão atrás de eficiência, atrás de produtividade, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui para nossa lei, né? A Thay colocou muito bem aqui vários pontos aqui em relação ao projeto de lei, né? Ele vem passando por várias etapas, e se a gente criar travas ali, né? A autorização prévia. Como é que a gente vai colocar autorização prévia se a agência não consegue nem fiscalizar a posteriori? Como é que ela vai autorizar previamente sistemas de IA para as empresas operarem, né? É uma burocracia que vai inviabilizar. Então, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que seja, né, não a burocracia pela burocracia, né? Seja para trazer segurança jurídica do uso adequado e da responsabilidade. A lei é importante? Sempre. Né? Mas as empresas já têm, né? A Tainá também, né, pegando um pouco o gancho aqui, colocou muito bem que as empresas já têm como fazer um projeto de governança, né? Além da própria LGPD, que a gente falou bastante aqui, tem frameworks internacionais, né, como o do NIST, por exemplo, tem alguns outros padrões que a gente pode aplicar para poder verificar se a gente está usando a IA com responsabilidade, né? Então, a gente não precisa ficar esperando a lei, né? Claro que a lei traz mais vantagem, porque a gente vai ter segurança naquilo que a gente pode e não pode fazer, mas acho que pior do que a gente acelerar a lei é uma lei ruim, né? Se vier uma lei ruim, daí a gente anda para trás, né? Então, daí é o pior dos mundos, né? Então... E eu tenho visto que, assim, o projeto de lei ele tem avançado em termos de conteúdo da regulamentação. Eu entendo que assim, ainda existem ajustes. E aí, Thay, você comentou que eventualmente ele pode sair esse ano. E aí o que eu queria entender, do seu ponto de vista, quais seriam os segmentos da indústria, os setores mais impactados, se a gente tivesse, por exemplo, daqui uns 2 meses, da maneira como está o projeto de lei sendo sancionado e entrando em vigor? Não riam. Todas. Sabe que eu falei não riam? Não teve como. Não tem.
todas as empresas vão ser impactadas, principalmente as empresas de tecnologia, né, que já trabalham ali com ferramentas de IA, os desenvolvedores, porque na medida em que você tem a capitulação, né, do que é proibido e do que é de alto risco, então eles vão ter que rever muita coisa, eles vão ter que documentar e evidenciar ali, principalmente, que eles fizeram um relatório de impacto, né, uma avaliação do impacto algoritmo. E aí, uma das questões é que, assim, eu fico imaginando, né? O que a gente tem hoje, né? De 2026. E aí, eu fico pensando, o que a gente tem hoje? E aí, o que essas empresas agora vão ter que se preocupar? Então, por exemplo, na área da saúde. Eu adoro a área da saúde. Se eu pudesse, eu seria médica, gente. Mas, né? A vida me levou para a advocacia. O que é ótimo também. Mas eu consigo trabalhar com esse setor. Então, hoje a gente tem ferramentas que são maravilhosas. Que, em razão, né, de você ter colocado imagens, por exemplo, né, de câncer do pulmão, essas ferramentas, elas conseguiram aprender. E aí, na medida em que você bota a imagem, ela já te dá um diagnóstico prévio, porque ela já viu 5 milhões de imagens, né? E aí ela, né, você populou ali com os diagnósticos, então ela fala, possibilidade de ser um câncer de pulmão é X%. É óbvio que isso hoje passa por uma revisão humana. Né? Ninguém aqui da área médica, até porque, né, ele tem um compromisso, né, com o CFM e com o Código de Ética Médica, eles vão adotar simplesmente o que está na IA, não faz parte isso do processo. Né? Então, as pessoas que não conhecem a área da saúde falam, não, agora ele vai adotar só o que está na IA. Não, não é assim que acontece. Vai um médico, ele vai olhar, vai certificar que aquele diagnóstico tá ok, e aí ele vai, com essa revisão humana, eles vão, né, realizar ali o tratamento. Só que na medida em que você está trabalhando com isso, você populou aquela ferramenta com o quê? Dados pessoais sensíveis. Porque é possível você identificar a quem, né, aquela informação pertence. Que, com base, né, na regulamentação de AI, é considerado de alto risco. E aí você vai ter que ter, né, toda uma avaliação, você vai ter que ter evidência, você vai ter que mostrar que não tem viés lá dentro, que na verdade você seguiu toda a conformidade, que você tem base legal, entende? Então tem uma repercussão que a gente vai ter que colocar ali no relatório de impacto que hoje, obviamente, essas ferramentas não têm. Né? Porque elas surgiram há muito tempo atrás, hoje elas chegaram num ponto ótimo e estão efetivamente ali em uso. É uma preocupação da área da saúde. Muitos hospitais que têm uma área de pesquisa clínica avançada, eles têm essa preocupação. Então, peraí, eu vou ter que retroceder? Vou ter que parar de usar para botar um relatório ali e aí só depois da aprovação eu fazer o uso? A área financeira, né? Todo o sistema financeiro. Por anos, né, a gente teve fraudes financeiras. E a gente continua tendo, gente, porque por mais que a gente vá, né, inovando e conseguindo pegar, né, os fraudadores são criativos. Então, quando a gente tem essas questões de fraude, a gente está falando de um volume imenso ali de dados. E aí ele está falando de verificar o scoring ali da pessoa, o perfil, as informações. Então, hoje a gente tem sistemas que são utilizados ali para liberação de crédito. Aí, se eu estou usando a IA, eu tenho que mostrar que eu não agi com discriminação. Ah, porque ele está no CEP do endereço tal, eu decidi não dar, né, o scoring, e aí eu não vou liberar o crédito. Então, eu tenho que ter isso, né, mapeado e evidenciado na ferramenta. O Hélio falou, né, do NIST. O NIST, ele fala justamente como você vai fazer, né, toda a documentação disso para controlar essa questão ali de riscos. A área da educação, né? A pandemia nos levou para a área remota. A gente, até hoje, tem professores que dão aula em instituições de ensino online. E aí eu posso ter sistemas de avaliação baseados em ferramentas de IA. Não é isso? Porque, né, eu faço prova, eu já fiz provas de certificação, eu tenho certeza que era a IA que estava conversando comigo. Então, essas empresas de educação que usam essas ferramentas vão ter que fazer uma avaliação para mostrar justamente que todo o sistema de avaliação dele não é discriminatório, não está baseado na pessoa, está baseado efetivamente no que está. Então, assim, todas essas empresas vão ter que fazer, prefeituras que eu estava falando agora, sistemas de vigilância, eles vão ter que parar com isso, porque é proibido pela PL. Então, por onde que eu saio e digo que é políticas públicas, entende? Porque hoje eles estão se baseando, né, na base legal ali da LGPD de políticas públicas, falando é para segurança. Só que agora, né, como é um sistema de tratamento massivo, eles não vão poder fazer. Então, a gente acha que é pouco, mas é muito, porque 2026 é a realidade que a gente está vivendo hoje.
E essas ferramentas que já existem, elas estão evoluindo. E aí vem o impacto ali da PL. Entendi. Tá, e também, assim, tem a questão dos setores, né? Assim, você mencionou bem aí saúde. Saúde, faz 2 meses saiu aquela resolução do CFM regulando o uso de IA no setor da saúde, né? Que me parece que tem um conhecimento de causa muito mais profundo que tanto o Congresso quanto a própria NPD, né? Então, essa é uma discussão complexa, né? A NPD como a agência, no primeiro momento, ela era a única. Daí depois eles foram reformando o projeto de lei ali para ela ser uma espécie de uma supervisora das outras, porque já perceberam que não dava para ela ser a única, né? E tá nesse processo de transformação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque as particularidades de cada setor são Sim. completamente diferentes, Mas né? isso que você falou é importante, porque a própria NPD, ela está vocalizando isso, né? Na medida em que ela pode ser, né, o grande coordenador, né, do CIA, na verdade não quer dizer que ela vai determinar a regulamentação dos setores. O que ela quer, e eu acho que já, de alguma forma, colocaram ali na redação. Vou fazer a coordenação geral na condição ali, né, de ANPD, trazer ali os princípios e as grandes estratégias, mas os setores, eles devem ser regulados pelos seus entes reguladores. Então, instituição financeira, Bacen, telecomunicação, Anatel, né? A questão ali, por exemplo, desse segmento ali de seguros, SUSEP, segmento de saúde, aí vocês vão ter que ver, né? Pode ser um CFM, o que for, que foi o que a gente passou também, né? Quando eles regulamentaram a questão ali de telemedicina. O que eles querem é essa cooperação. Então, eu acho que se vingar, o que a gente vai ver é que eles vão fazer esses termos de cooperação com esses órgãos. Infelizmente, não vingou na LGPD. A gente esperou que isso acontecesse. A gente vocalizou, né? A gente participou de audiências públicas e falou, tem que fazer isso. Não aconteceu. Mas, teoricamente, no papel, eu acho, né? Tá lá escrito que é isso que eles querem, né, Hélio? Porque, no fim, não vai funcionar. Porque se ele tiver que ele regulamentar esses setores, ele não vai ter o conhecimento técnico para isso. Nem conhece. tem braço. As dinâmicas, né? Não conhece Então, os precisa problemas. deixar justamente ali a economia rodar. Então, os reguladores que já conhecem trabalham ali com as empresas para fazer a regulamentação ali setorial. Acho que o grande desafio nesse ponto aí vai ser essa coordenação ser efetiva, né? Acho que o Brasil é um baita desafio nesse sentido, né? Porque a gente tem, assim, só para citar uma pequena situação, cabos de telecomunicação nos postes de energia. Mas quantos anos que a ANEEL e a Anatel estão brigando nessa questão e não Você vê como ele é analógico, chegar, né? Ele é órfão, ele é órfão. Você, Não a consegue gente tá em outro enxergar. mundo aí, né? Não, mas os cabinhos estão lá, agora é fibra ótica, né? Mas como é que isso, né? Até hoje não se condena. A gente vê essas coisas horríveis aqui no Brasil, lá aqueles postes pendurados, um monte de fio, né? E 2 agências não conseguem se coordenar, né? Então, o Brasil é realmente... Ainda tem desafios consideráveis antes a gente conseguir, de fato, navegar de uma maneira um pouco mais tranquila nessa jornada. E o grande ponto que eu acho que acaba recaindo dentro das empresas é como que, e aí trazendo um pouco mais para como os gestores, os executivos, os empresários e mesmo os conselhos, eles podem lidar com esses riscos, impactos e também responsabilidades sobre o uso da IA. Queria que vocês comentassem um pouco dessa questão, de fato, e como que como vocês têm visto as empresas lidarem com essa questão. Primeiro, não dá para ver IA, como eu já tinha mencionado, como algo só de eficiência. Então, os temas da alta liderança, conselhos, é um viés mais relacionado a riscos. Então, eles precisam entender quais são as inteligências ali, qual é a IA que está sendo usada na organização. Ele não vai saber, claro, como, enfim, a parte técnica, como foi colocado, enfim, os prompts. Ele vai entender, sim, qual é a finalidade de uso daquela inteligência artificial. Então, isso é necessário. Acompanhar indicadores com relação a riscos, porque isso pode expor a organização, né? Pode trazer um risco reputacional que não volta, em muitos casos. Eu falo que quando a gente vê esses casos, assim, que saem na mídia,
mídia, além de uma possível sanção, eu tenho uma questão reputacional que não é mensurável tão fácil, né? Então, os temas relacionados em conselho, em alta liderança, precisam ser relacionados a esses riscos, né? Qual é o risco que eu corro usando essa inteligência artificial? Como a organização está organizada perante esse tema, né? Qual é a finalidade de uso? E muitas empresas, então, começam a discutir também sobre ter um conselho, ter um comitê, na verdade, específico para tratar sobre inteligência artificial. Então, hoje a gente tem em muitas empresas um comitê de riscos, em alguns casos, comitê relacionado à privacidade específico para tratar esse tema, e agora está se discutindo se não é necessário um específico para IA. Porque tem projetos que vão além de privacidade e proteção de dados pessoais, né, como a gente já mencionou, e em muitos casos a gente precisa discutir ali específicos sobre a questão de como está sendo implementado. Eu estava conversando com 2 clientes há 2 semanas atrás, e os 2 estão em momentos ali sobre grande incentivo de uso de IA, grande questionamento sobre a governança, como fazer. Um em específico já possui um comitê específico sobre inteligência artificial, faz parte do negócio deles, faz sentido para eles ter algo de discussão específica para levar e reportar direto para o conselho, inclusive. E o outro, ele veio direto como algo da alta liderança de você precisa usar IA e eu quero saber só os riscos, qual as atividades, ou seja, a finalidade do uso de IA. E também quero entender como você está monitorando esse uso. Agora, como você vai fazer exatamente, eu não sei. Mas eu preciso que você implemente Aí é que tá, né? e você monitore. E é isso que eles estão recebendo, né? De ordens, assim, digamos. E o conselho, ele tem que estar olhando sobre esse aspecto de riscos, né? Porque a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando sobre quase um buraco negro ali, que muitas vezes a gente não sabe ainda o reflexo disso. E um ponto que foi bem colocado aqui é que, sobre regulação, inclusive, né? Imagina esperar uma aprovação, tudo tão moroso, né? A IA, ela não é a mesma do ano passado. Ela não é a mesma eu lembro que eu converso muito com algumas pessoas sobre como tá usando, que usava há 6 meses atrás, já não tá usando muito agora. Aparece alguma forma ali, olha, não, essa aqui é a melhor, aí você usa. Ai, não, essa aqui agora é a melhor, essa é a melhor para... desafio, ficar atualizado. E é o tempo todo. Então, assim, o que eu vejo que a alta liderança tem que estar focada com relação aos riscos. Como vai ser utilizado aquilo, mas colocar uma discussão que seja equilibrada, seja saudável ali para que haja o uso, mas que a gente consiga avaliar até onde vai e até onde vamos utilizar a inteligência artificial e o que colocar ali. Só ia comentar, a gente falou bastante, né, da era analógica, eu também sou da era analógica, nasci na era analógica e fui me transformando de maneira digital, mas eu vejo que hoje os conselhos também, eles estão nessa transformação. E eu queria entender também como que eles conseguem, obviamente, como eles poderiam de fato evoluir essa questão de migrar, né, do conceito analógico, né, para uma era que já mudou para a era digital e agora está indo para uma era de inteligência artificial. Então acho que é uma transformação rápida, que muitas vezes os conselhos eles não acabam conseguindo seguir. E como que eles de fato eles poderiam acelerar essa questão para de fato não perder vantagens competitivas que muitas vezes acabam perdendo por causa dessa talvez morosidade. Eu tenho visto assim, tem uma situação às vezes até de conflito entre o conselho e os executivos, tá? Entre as empresas, porque o conselho às vezes quer acelerar, como a Tainá falou, os executivos têm o dia a dia, né? E tem que fazer os ajustes. E o conselho, às vezes, falta letramento para o conselho. Então, o conselho também não sabe acelerar, né? Então, ele está com o fear of missing out, né? Então, de ficar fora do jogo, porque agora, se você tem qualquer produto que não tem IA, seu produto já está fora do mercado, né? Então, você tem que botar IA de algum jeito no seu produto, né? Então, os conselhos estão, digamos, com essa ansiedade, né? Eles não foram moldados para isso. E daí, às vezes, eles tentam acelerar fora do time. Então, acho que o conselho precisa passar
por uma preparação, um letramento, mas não é um letramento de engenharia de prompt, né? Não é isso que o conselheiro precisa fazer, né? O conselheiro precisa entender estrategicamente, acho que os riscos, como a Tainá bem colocou, e eu acho que também tem uma coisa que é muito importante para o conselheiro entender, é o impacto de negócio, né? Então a IA tem um potencial disruptivo tal e qual a gente já viu alguns, como Kodak, por exemplo, Nokia ou Xerox, né? Que eram companhias líderes e que às vezes até tinham internamente as tecnologias que iam matar a tecnologia anterior delas e deixaram isso de fora, né? Então acho que a IA tem um potencial de criar empresas do zero e matar grandes corporações, porque os negócios podem mudar, tem uma transformação de negócios. Então, aí acho que entra um papel forte do conselho, né? O conselho tem que ter, ou pelo menos tentar se preparar para entender essa mudança, que é muito rápida, né? Acho que a Tainá colocou muito bem aqui. O ChatGPT de 2022 é uma carroça em relação ao ChatGPT de hoje, né? Então, é completamente diferente. E é cada semana é uma coisa diferente. Agora o melhor é esse, agora o melhor é aquele, né? Então para o conselho que tinha uma dinâmica já de trabalho, vai mudar muito. Então ele precisa ir atrás. Acho que os comitês, né? A Tainá falou muito bem dos comitês, ou pegar algum comitê que já existe e incorporar, ou né, tem muitas empresas que estão trazendo. Outro dia eu falei numa apresentação para conselheiros isso, eles falaram, não aguento mais, mas era o Caio, né? O Chief of Artificial Intelligence, né? Então, que seria um executivo para pensar IA dentro da organização, porque acho que um erro muito comum também das empresas que eu tenho visto é assim, a empresa acha que é o cara de TI que vai resolver IA, né? Não é, né? O cara de TI pode saber as ferramentas, pode sair comprar, mas IA é negócio, né? Então, IA o cara precisa entender da tecnologia para poder colocar em operação, mas é diferente da função do cara de sustentação do ambiente de tecnologia, né? Então, as empresas, nos conselhos, precisam entender esse movimento para poder se reposicionar. Então, acho que é um momento chave aí para os conselheiros, né? Muito, muito interessante. A gente está chegando já ao final, mas antes da gente encerrar, eu queria trazer o lado pragmático das organizações. E quando a gente fala em investimentos para poder mitigar riscos, investimentos para a gente assegurar a conformidade regulatória, a gente tem que escolher quais brigas a gente vai querer. E para isso, as empresas, claro, por restrições de recursos, restrição de pessoas, muitas vezes para conseguir atacar todos os pontos, elas teriam que priorizar algumas batalhas, digamos assim. O que vocês entendem? Qual que seria o principal esforço que ela teria que direcionar para poder assegurar que esse ambiente ele seja minimamente mitigado quando a gente fala de inteligência artificial nas empresas? Eu acho, André, assim, quando você está num cargo executivo, você tem um negócio que te leva aos deveres dos administradores. Tudo isso reporta para a questão de governança corporativa. Então, as questões de IA, elas estão dentro disso, né? Então, tem uma tríade que a empresa não pode esquecer. Né? Tem uma pesquisa da Cisco que ela fala que 68% das empresas que ela pesquisou, ou um membro do conselho de administração, ou o próprio CEO, ou através de um comitê que ele elege, vai fazer o acompanhamento ali desses projetos. Mas tem uma tríade que chama ética, responsabilidade e governança. Isso serve para qualquer coisa. E hoje eu não posso esperar uma regulação de IA. Eu preciso entender que eu tenho que ter ética e determinados princípios, como, por exemplo, de transparência, de necessidade, eu preciso emplacar para ter a confiança do meu usuário. Eu preciso ter responsabilidade porque se eu não estiver em conformidade ou eu causar algum dano, eu tenho que estar preparado para prestar contas para esse usuário. Né? Se eu tiver governança, eu vou conseguir compreender exatamente os riscos que existem, mas mais do que isso, eu vou conseguir gerir esses riscos. Porque nenhuma empresa, gente, vai trabalhar no risco zero, não existe isso. Existem aqueles riscos que eu posso assumir e para como eu vou direcionar. Se eu tiver essa tríade implementada,
eu vou ter o quê? A confiança. Por que que ontem eu usava um aplicativo e hoje eu não uso mais? Será que é por causa só da questão da inovação ou porque ao longo desse caminho ele não evoluiu e eu perdi a confiança? É porque não aconteceu a governança. Porque se eu tivesse acompanhado aquele aplicativo, eu saberia até onde ele foi e o quanto ele precisa, na verdade, ser desenvolvido para continuar tendo esses usuários, entende? Então, isso é um senso que tem que estar. Se você é um membro do conselho de administração, se você é o CEO, se você está num C-level, você precisa ter a compreensão dessa tríade e não importa o quê. Porque, assim, sinceramente, eu estar no cargo executivo, querer só olhar risco, não vai funcionar. Porque eu preciso entender como é que é o meu business, né? Como é que ele vai evoluir. Então, eu acho que o grande conselho que eu dou, né, uma recomendação que eu sempre dou para todos os clientes, a gente atende clientes diferentes, né? Vocês têm clientes diferentes, você tem cliente diferente, então a gente tem segmentos diferentes. Mas eu acho que é uma fórmula que resolve, que funciona. Porque eu preciso ter a confiança do mercado, eu preciso ter a confiança do usuário, eu preciso ter a confiança do meu cliente. Para isso, eu preciso ter ética, responsabilidade e governança. Alguma consideração, Tainá, em relação a esse ponto? Não, é a mesma coisa, assim, eu acho que baseia, tanto quando a gente fala de privacidade, inteligência artificial, enfim, tudo que a gente for falar sobre decisões da empresa, da organização, elas têm que ser baseadas mesmo em ética, responsabilidade e governança. Porque, a princípio, né, como bem colocado pela Thay, eu preciso dar transparência para o titular. Eu preciso que aquela inovação, por exemplo, ela passe por uma supervisão humana, como bem pontuado na questão de medicina, mas não só para isso, para todas as outras atividades. Eu preciso também não ter viés discriminatório, então eu preciso minimamente ser ético, né, em todas as minhas atitudes. Então, é exatamente isso, assim, a princípio, a primeira coisa que deve olhar é ter esse olhar de responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus clientes, eu sou responsável pelas minhas decisões, então todo o meu olhar no uso, né, de inteligência artificial, todo o meu olhar ali na operação, no dia a dia, ele tem que ser baseado na ética e responsabilidade e também preciso da governança para manter isso operando da forma correta, né? Eu preciso ter ciência daquilo que eu uso, eu preciso ter ciência de como eu uso e que seja um uso adequado. Bom. E Hélio, você tem alguma consideração em relação a essas questões? Acho que a Thay e a Tainá colocaram muito bem aqui. Acho que a gente tem já as ferramentas de governança que as empresas às vezes não aplicam as ferramentas de governança devidamente, né? Mas as ferramentas de governança, quando a gente faz um projeto de LGPD, que você vai lá e mapeia os fluxos que você trata dados. Você pode usar sistemas similares para mapear os sistemas de IA, né? Porque as empresas às vezes se enganam, né? Ah, não, aqui na minha empresa a Tainá falou assim, não, eu proíbo IA. Gente, né? Não existe isso, né? Ah, proíbe, tá todo mundo no celular, né? Então as pessoas estão com a IA, entrou na vida de todas as pessoas, né? Então, eu lembro que no começo eu fiquei um pouco ansioso, assim, com meu filho, falei, a hora que eu fui ver, ele já estava usando, né, largamente, né? Então, é uma falácia a gente achar que isso não está dentro das organizações. Ela já está, né? Acho que o principal problema é quando a organização tapa os olhos, né? E não quer enxergar isso, né? É o que a gente até chama aí do Shadow AI, né? Que é a AI que está dentro, a gente está fingindo que não tem, porque aqui é proibido, e está lá sendo aplicado. Então, eu acho que a gente assumir essa transformação, esse momento de transformação e enfrentar isso. Não temos a lei, vamos usar as ferramentas de governança que a gente já tem, vamos aplicar em cima do uso correto da IA e poder para garantir a perenidade, né? Porque tem os riscos reputacionais, né? Então, usa uma IA indevidamente que traz algum problema para a empresa, a gente vive numa sociedade totalmente conectada, né? Então, qualquer problema que acontece com uma empresa hoje pode virar viral e aquilo ali, né, se transforma num big issue, né? Então, a gente não pode se omitir, né? Acho que o executivo precisa entender que está mudando, né? Ele precisa acompanhar isso e adaptar o sistema de governança dele atual para incorporar esse novo pilar que traz muitas oportunidades, mas que tem que ser bem gerido, né? Para não trazer riscos desnecessários. E não esperar regulação, né? Não adianta... Se está esperando regulação, já está atrasado.
Ótimos pontos, pessoal. A gente está chegando ao final do nosso Productivity Cast. Queria, de fato, agradecer a presença de todos. Foi um bate-papo, acho que bastante elucidativo e interessante aqui do ponto de vista de como as organizações, de fato, conseguem navegar de maneira um pouco aí, digo um pouco, porque os desafios são enormes, mas um pouco mais tranquila dentro dessa jornada de transformação de IA. Então, de novo, obrigado, Hélio, obrigado, Thay, obrigado, Tainã. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, dar o seu like e aguarde o próximo episódio. Muito obrigado.